Hoje a minha mensagem está baseada, ou a mensagem da Palavra de Deus, está baseada na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 a 10. E o tema é este: é bastante para mim a tua graça. Há uma canção muito antiga, e o pessoal do louvor não deve conhecer. Talvez um ou outro que está aqui dentro ajudando na transmissão conheça. Não que eu seja tão antigo, mas esse cântico é lá da década de 80, mais ou menos. Então, aí por escala de idade, o Guto deve conhecer. Depois do Guto, que nem levantou a cabeça, ele não está achando graça. O Caio. Não é que ele está com fone. Ele está com fone. Ele está ouvindo outra coisa, não está nem... E depois o Juba. Depois eu e o Tiago, mais ou menos ali na mesma. É bastante para mim a tua graça. Então, foi porque eu me lembrei dessa canção que acabei dando o título a essa mensagem a partir dessa canção. E alguns talvez conheçam, se durante a mensagem eu me animar, a gente talvez cante. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1 a 10, diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, agradecemos ao Senhor pela grande oportunidade, ó Deus, de ler a Tua Palavra. Porque a simples leitura da Tua Palavra já é suficiente para nós sermos fortalecidos e alimentados. Mas ainda assim pedimos que, graciosamente, o Senhor nos conceda uma palavra, uma reflexão, uma meditação que seja fundamentada nas Escrituras Sagradas. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que ajude-nos nessa tarefa. Ninguém é suficiente para ela, se o Senhor não usar de bondade, de misericórdia. Senhor, sinceramente eu peço a Ti, ajude-nos a entendê-la e a poder compartilhá-la com sabedoria, com discernimento, com uma meditação que venha do Senhor, de modo que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Ti, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Que seja assim no nome de Jesus.
Amém. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a mais emotiva de todas as cartas de Paulo. De todas as cartas que temos registro no Novo Testamento, que se tornaram canônicas ou que se tornaram inspiradas e reveladas por Deus, para que pudéssemos usá-las durante os nossos cultos como base para as nossas reflexões. De todas essas cartas que nós temos no Novo Testamento, não há dúvidas que essa tenha sido ou é a carta mais emotiva de Paulo, onde ele demonstra os seus sentimentos com maior frequência e com maior intensidade também. O apóstolo Paulo, ele tinha características muito peculiares. E me parece que uma das características mais peculiares do apóstolo Paulo era a sua capacidade de sistematização. Paulo era um homem espiritual, claro, mas ele tinha uma capacidade de raciocinar de um modo muito específico. Ele foi treinado para isso. A Bíblia diz que ele recebeu esse treinamento aos pés de Gamaliel, um dos principais rabinos da sua época. Mas isso não tirou de Paulo, não arrancou de Paulo essa capacidade de sentir, de se emocionar, de se envolver com as dores, de se perceber gente. Pelo contrário, embora com essa alta capacidade de sistematização, de racionalização, que nós percebemos muito claramente, por exemplo, na carta aos Romanos, é possível que nós leiamos uma 2 Coríntios e percebamos o quanto Paulo é gente, é ser humano, é alguém que se deixa tomar de emoções também. Essa carta deve ter sido escrita na Macedônia, ou seja, na Europa, por volta do ano 55 ou 56 depois de Cristo. A comunidade de Corinto foi uma comunidade fundada por Paulo. É Paulo quem começa a igreja de Corinto por volta do ano 49, ou ano 50. Não temos exatidão, não podemos ser precisos quanto à data, mas provavelmente nesse período. 5 anos depois, Paulo escreve uma carta para essa comunidade, de outras cartas que ele escreveu para Corinto, porque Corinto era uma igreja amada por Paulo, mas que também trazia muitas preocupações a Paulo, dados os problemas que haviam naquela comunidade, problemas de natureza doutrinária, de natureza relacional, de natureza moral, comportamental. Haviam muitos problemas e Paulo, de alguma maneira, dedica muito tempo do seu ministério à correção desses problemas na igreja de Corinto. E a igreja de Corinto era também uma igreja que tinha um problema, porque ela estava muito aberta a uma série de informações que chegavam até ela. Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade que recebia pessoas de todos os lugares. Estrategicamente, Paulo entendeu que ali era fundamental haver uma comunidade cristã, porque dali o evangelho podia se disseminar por vários lugares do mundo conhecido da época, por causa dessa possibilidade de transporte, por ser uma cidade portuária que recebia pessoas de todos os lugares e que ali poderiam receber o evangelho e levar o evangelho para os lugares onde fossem. Mas isso também causava à cidade de Corinto e à igreja de Corinto muitas variedades. Haviam pessoas de várias camadas sociais. E o apóstolo Paulo vai usar tanto o ônus quanto o bônus. O bônus de
saber que dali o evangelho podia ser disseminado, mas o ônus de saber que um evangelho num lugar assim precisava ser anunciado com muita firmeza, por causa de todas as dificuldades que existiriam em ensinar uma igreja à maturidade espiritual nesse contexto tão confuso. A segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 10 principalmente, o apóstolo Paulo começa a fazer uma defesa do seu apostolado. Por quê? Porque havia muitas críticas, haviam calúnias, havia uma série de acusações que eram dirigidas ao apóstolo Paulo. Onde quer que ele fosse, pessoas, sobretudo em Corinto, anunciavam que havia uma dúvida sobre o apostolado de Paulo, porque Paulo não havia andado com Jesus. E se não havia andado com Jesus, não havia sido enviado por Jesus. E se não havia sido enviado, não era apóstolo, não era aquele que tinha sido enviado com uma mensagem. E o apóstolo Paulo, num momento de talvez profunda inquietação por causa desses embates constantes, ele escreve a essa igreja fazendo uma defesa do seu ministério e do seu apostolado. E o capítulo 12 está dentro desse bloco que nos fala da defesa do apóstolo Paulo quanto à sua autoridade como apóstolo de Cristo. Isso é importante. Mas eu queria fazer, para a nossa compreensão aqui, a minha ideia agora é trazer algumas elucidações sobre o texto, para depois a gente passar a falar sobre as questões de natureza para nós falarmos sobre lições para a nossa vida. Então vamos ficar aqui agora. Vamos nos concentrar aqui agora. Primeira coisa, talvez importante, que faça sentido e que seja necessário a gente elucidar sobre esse texto que acabamos de ler, é o fato de que o versículo 2 parece muito enigmático, porque o apóstolo Paulo fala, ele está falando de si, nós sabemos que Paulo está falando a respeito de uma experiência sua, mas ele usa um estilo aqui chamado de estilo rabínico, onde coloca uma palavra impessoal, na terceira pessoa. No caso aqui, eu conheço um homem em Cristo, para falar de uma experiência que acontece há 14 anos, e ele usa essa palavra impessoal, esse termo impessoal, no lugar da primeira pessoa, quando ele quer falar de si mesmo, mas não entende que isso seja razoável fazer. E é provável que esse acontecimento aqui, em que Paulo nos fala a respeito de uma experiência que ele teve, mas coloca na terceira pessoa um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, diz Paulo, só Deus sabe. Tenha sido uma experiência acontecida no período em que Paulo fica recluso. Quando nós lemos Atos, você percebe que existe um interregno entre a conversão de Paulo e a busca de Barnabé por Paulo para trazê-lo a Antioquia, de onde o seu ministério passa a figurar como principal ministério ali em Atos. Porque Paulo se converte em Atos capítulo 9, ou pelo menos em termos de escritura, o registro está em Atos capítulo 9. E a Bíblia diz que quando Paulo começa a pregar na cidade de Damasco mesmo, ele precisa fugir. E ele é inclusive descido num cesto por do alto de uma muralha para que ele pudesse fugir. Porque desde o início do seu ministério, Paulo está sendo perseguido. Veja, Paulo era alguém que perseguia os cristãos e de repente ele se torna perseguidor. Ou melhor, ele era alguém que perseguia os cristãos e de repente ele se torna perseguido. Paulo é alguém que está buscando prender cristãos e levá-los à blasfêmia, inclusive consentindo com a morte dos cristãos, mas de repente há uma mudança radical.
E Paulo deixa de ser esse que ofende, que persegue, que consente com morte, para ser alguém que está em defesa de algo que lhe havia afetado de modo íntimo, poderoso, transformador. E entre essa experiência da descida do cesto, para ele fugir, até quando Barnabé se lembra de Paulo e diz: eu preciso trazer aquele rapaz para trabalhar aqui na cidade de Antioquia. Nós não sabemos quantos anos se dá entre Atos capítulo 9, verso 20 e Atos capítulo 11, verso 25, há experiências que Paulo vai dizer em Gálatas, que provavelmente tenham se dado no deserto, ou na cidade de Tarso. Entre essas experiências, talvez tenha havido esta experiência, em que Paulo tem uma visão, um êxtase, nós não sabemos dizer exatamente como foi, em que ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu. A expressão do verso 4, paraíso, é o equivalente ao terceiro céu do versículo de número 2. E deve designar o lugar do céu mais elevado, porque dentro dessa visão rabínica, e Paulo aqui está se utilizando muito dos seus conhecimentos como rabino, dentro dessa visão rabínica, esse terceiro céu era o lugar onde Deus habitava. E a expressão que ele vai usar no versículo de número 4, palavras inefáveis, é muito importante para nós, porque essa expressão significa segredos divinos. Palavras inefáveis pode ser um antigo adjetivo verbal que aparece somente aqui no Novo Testamento. Há um nome específico quando uma palavra ou uma expressão aparece unicamente no Novo Testamento. E aqui é uma dessas expressões. Quando o apóstolo Paulo diz: eu ouvi palavras que deveriam ficar ocultas aos seres humanos, ou eu ouvi segredos divinos. No verso 5, o apóstolo Paulo diz: de tal coisa me gloriarei, mas não em mim mesmo. E esses enigmas, ou essas mudanças, ou essa forma diferente de escrever, que parece ser contraditória, parece-nos que Paulo está falando de dois Paulos, né? Aquele que teve o privilégio de ter uma experiência com Deus há 14 anos, e aquele que reconhece as suas fraquezas. Ele diz: de tal coisa, ou seja, dessa experiência de ouvir palavras inefáveis, de ter sido levado ao terceiro céu, de ter tido, e aqui sim, um homem que teve revelações do céu, bíblica, com inspiração e revelação, não um livro que alguém escreve e diz que teve, mas aqui sim, um homem que vai e diz: olha, eram palavras inefáveis. Aí vem pessoas e escrevem livros com centenas de páginas relatando tudo que viu. Há alguma contradição nisso. Ou são palavras inefáveis, coisas que estão ocultas aos homens, mas que Paulo revela e não quer falar exatamente daquilo que ouviu, mas relata a sua experiência. Ou essas pessoas, de fato, têm uma experiência que invalidam essa. Bom, mas essa não é a questão. A questão é que então Paulo fala desse privilégio de ter recebido palavras e uma experiência de ter sido levado até a presença de Deus e ouvir coisas que não é lícito ao homem referir. E aí ele diz: mas eu me glorio nessa experiência, mas não de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. No capítulo 11, verso 30, ele diz que se ele tem que se gloriar, ele vai se gloriar no que diz respeito à fraqueza. Então parece muito contraditória todas essas informações, mas é o modo como Paulo consegue expor tudo aquilo que ele estava aguardando há 14 anos. No verso 7, ele nos fala sobre o espinho na carne, não é? E o termo aqui é skolops, que é uma palavra que pode significar lasca, estaca,
o espinho. Nos papiros e inscrições mais antigas, ela aparece tanto com o significado de lasca como de espinho. Na tradução grega do Antigo Testamento, essa palavra aparece normalmente como espinho. E ainda há quem defenda que a tradução pode ser uma estaca de torturas ou uma vara de madeira, que era usada como um modo de ferir, de torturar pessoas. Muitos irão defender de que esse espinho na carne se trata de uma enfermidade física persistente. E aí todo tipo de teoria vai aparecer, que era malária, problemas de visão, epilepsia, insônia, dores intensas de cabeça, a gente não sabe exatamente. Mas é confortante para nós sabermos que não há uma especificidade para o espinho na carne de Paulo, provavelmente porque esse particular que assolava Paulo é uma representação daqueles que nos assolam também. Muitos cristãos têm os seus espinhos particulares. Mas preste atenção, quando Paulo afirma que era um mensageiro de Satanás, ângelos satana, ele está deixando claro aqui que era uma aflição personalizada. Era alguma coisa muito específica. E ele diz que esse mensageiro tinha uma função de atormentá-lo ou golpeá-lo. O tempo presente, agora preste atenção nisso aqui, porque isso pode ser importante para nós. O tempo presente do verbo aqui refere-se a um acontecimento constante, recorrente, que não dava trégua. E se nós estudarmos o texto de uma maneira bem detida, observando como ele é escrito, a gente vai perceber algumas coisas importantes. O espinho era algo constante, rotineiro, que não dava trégua a Paulo. Agora, no verso 8, há um pedido de Paulo. E o pedido de Paulo é que aquele espinho fosse retirado dele. O verso 8 diz que 3 vezes ele pediu ao Senhor que o retirasse, o afastasse. E a expressão aqui, que o retirasse de mim, está numa conjugação verbal que a ideia é que o apartasse de mim definitivamente. Claro, é óbvio, quando nós estamos passando por um sofrimento, nós queremos que aquilo seja retirado e que aquilo seja arrancado definitivamente. E nós sejamos aliviados daquela dor, aliviados daquela situação. E como é importante isso, porque Paulo diz, Senhor, me livra definitivamente dessa dor. E aí o verso 9 diz que há uma resposta divina. Ele me disse, mas ele me disse. E a conjugação verbal aqui é a seguinte, é como se Deus dissesse, essa é a minha última palavra a respeito, Paulo. Olha que interessante, Paulo diz, Senhor, tira isso de mim definitivamente. Eu não quero mais saber disso, eu não quero mais orar sobre isso. E aí Deus diz, então eu vou te dar uma última palavra a respeito disso e a gente não precisa mais conversar sobre. Em outras palavras, seria mais ou menos assim, Paulo, assunto encerrado a partir de agora. Positivo? Porque aí Deus diz para Paulo, a minha graça te basta. Por isso é bastante para mim a tua graça. A minha graça te basta. E aí o apóstolo Paulo, que ora, e as nossas orações às vezes têm essa dinâmica e esse movimento, eu não sei as suas, mas de alguns tem esse movimento, essa dinâmica. Às vezes a gente ora para Deus mudar as circunstâncias da nossa vida. Aí Deus não muda as circunstâncias da vida, mas Ele vai mudando o nosso coração a respeito daquelas circunstâncias. E foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo diz, Senhor, muda isso e tira o espinho da minha carne. E Deus diz, Paulo, eu não vou tirar o espinho, mas a minha graça te basta.
E essa é a minha última palavra a respeito. Eu não tenho duas palavras a respeito disso, Paulo. E aí no verso 10, Paulo diz: já que Deus não muda as circunstâncias, através da oração Ele mudou o meu coração. Pelo que sinto alegria nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, nas calúnias, nas difamações, nas críticas. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo diz para os seus inimigos que constantemente o atacam, que eles vão ter muitas dificuldades na intenção de insultá-lo, de persegui-lo e de angustiá-lo, porque mesmo nisso ele vai se alegrar, na certeza de que quando está fraco, então é que ele é forte. Posto essas informações, eu queria trazer 3 rápidas lições para a nossa meditação nessa manhã. A primeira delas está do verso 1 a 6, que diz, me parece, que Deus age conosco e lida conosco de algumas formas ao longo da nossa vida. E uma dessas formas é que Deus eventualmente nos exalta. O verso 1 a 6 nos mostra que Paulo teve visões e revelações do Senhor. Deus lida conosco e nessa lida que Ele tem com os seus, é que eventualmente Deus nos exalta. Em meio à série de argumentos da defesa de Paulo, ele avisa que passará agora a essas visões e revelações que Deus lhe havia dado. Pelo contexto todo das cartas paulinas e também dos relatos sobre a sua vida, quando nós vamos lendo o livro de Atos e Lucas fazendo o registro diário das missões do apóstolo Paulo, nós vamos observar que muitas vezes ele teve experiências com essas visões de Deus ou sobre Deus. Na sua conversão, a Bíblia diz que no meio-dia uma luz brilhou, e essa luz que brilhava era o Cristo glorificado se revelando a ele. Ele teve a visão de Ananias, um homem que Deus havia separado para ir até Paulo e orar com imposição de mãos sobre Paulo, para que ele recuperasse a visão que ele havia perdido por conta dessa experiência, essa visão de uma luz que brilhava intensamente ao meio-dia, quando ele estava indo no caminho para Damasco e tem essa experiência com Cristo glorificado. Ele também tem a visão, ou Deus dizendo: olha, vai entrar um homem aí na casa onde você está, Paulo, e o nome dele é Ananias, ele vai orar por você e você vai recuperar a visão. Ele tem a visão de Deus chamando, ou a visão de um homem chamando-o para ir pregar a Macedônia ou a Europa, quando ele quer ir para um outro lugar, e o Espírito de Deus vai impedindo aquela rota. De repente, num determinado momento, durante a noite, a Bíblia diz que ele tem uma visão de um varão, de um homem macedônio, que tinha características de um europeu, dizendo: passa para cá e nos ajude, vem pregar o Evangelho aqui. E Paulo muda radicalmente os seus planos por conta dessa visão. Ele tem visões de encorajamento, em momentos de abatimento, de cansaço, de fadiga, de estresse, de depressão. Deus lhe aparece e diz: Paulo, coragem. Atos 18, verso 9. Paulo, fique tranquilo, vai ter prejuízo no navio quando eles estavam no naufrágio, Atos 27, 11. Mas a vida de vocês será preservada. Ou melhor, Atos 27, 23. Mas aos coríntios, Paulo diz, coríntios esses que o criticavam e muitas vezes o menosprezavam, Paulo compartilha uma experiência especial. Uma experiência maravilhosa.
uma experiência sem precedentes. Ele diz que ele não sabe se essa experiência se deu física ou espiritualmente. Ele não sabe se ele foi fisicamente ao céu ou se o seu espírito havia deixado o corpo físico e sido levado para o céu. Ele afirma isso 2 vezes, no verso 2 e 3. É interessante que Paulo guarda essa informação para si durante 14 anos, sem compartilhá-la. Deus honra e exalta Paulo, levando-o ao paraíso, permitindo que ele ouvisse palavras que deveriam ficar ocultas aos homens, mas ele, um homem, ouve essas palavras e ele diz: são segredos divinos que me foram compartilhados, e eu não vou escrever um livro a respeito, mas eu vou dizer que eu tive experiências únicas, coisas que ao ser humano não é permitido falar. Parece que Paulo ouve esses segredos divinos que lhe são compartilhados no céu, coisas proferidas por Deus, por seres celestiais, que são impronunciáveis aos seres humanos. Uma honra como essa teria enchido a maioria de nós, ou quem sabe até aqueles que não se arrogam de ser um poço de orgulho e de arrogância, que se entendem altamente humildes, teria enchido a maioria das pessoas de profundo orgulho. Dificilmente alguém conseguiria ficar 14 anos calado, sem espalhar algo assim imediatamente para o mundo todo, escrever um livro e sair pregando como testemunho do homem que foi ao céu. Mas Paulo prefere não se vangloriar e guardar isso consigo. Ele apenas fala a verdade e deixa os fatos falarem por si mesmos. Porque Deus eventualmente nos exalta. Mas os versos 7 e 8 nos mostram que Deus, em segundo lugar, eventualmente nos humilha. E isso para algumas pessoas é muito difícil entender, porque nós gostamos sempre de ouvir do Deus que exalta. Mas nós temos dificuldades de entender que eventualmente Deus também nos abate, nos humilha. Que eventualmente Deus faz como fez com o povo de Israel quando leva para o deserto e diz claramente, como está em Deuteronômio capítulo 8, eu os levei para o deserto para os humilhar e para saber o que havia no seu coração. Porque Deus sabe como equilibrar as coisas em nossa vida. Irmãos, quantas vezes nós estamos tão preocupados com o outro, com a experiência do outro, nós estamos tão preocupados com aquilo que o outro se tornou, não é? É Deus quem sabe equilibrar as coisas na nossa vida, não é o outro. Porque se nós tivermos apenas bênçãos, nós vamos nos tornar sim orgulhosos. Assim Ele permite que também tenhamos algumas lutas no trânsito da vida, no transcorrer da existência. E a maravilhosa experiência de Paulo no céu poderia arruinar o seu ministério na terra. Por isso Deus permite um espinho na carne de Paulo a fim de evitar que ele se orgulhasse. Spyros Zodíates diz que as partes mais baixas da terra são quentes e férteis. E as montanhas imponentes são frias e estéreis. Os momentos talvez mais frutíferos da nossa vida se dão quando nós estamos nos lugares mais baixos, porque lá há fertilidade. E não quando nós somos elevados aos lugares mais altos, porque lá há esterilidade. Santo Agostinho diz que foi o orgulho que transformou os anjos em demônios, e é a humildade que faz homens serem como anjos. E o sofrimento também pode ser um instrumento de Deus para construir nosso caráter. Eu não tenho dúvidas que é. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo de número 5, versos 3 e 4, ele diz que a tribulação, porque tudo começa com a tribulação, tudo começa com essa pressão.
Tudo começa quando nós somos colocados numa panela, e essa panela é fechada, e uma pressão começa a nos lançar, a nos apertar, mas nos lançar para cima. A tribulação produz perseverança, e a perseverança produz uma experiência com Deus, e essa experiência é a que nos dá esperança. No final das contas, a tribulação dessa terra é que nos dá a esperança do céu. E entre a tribulação da terra e a esperança do céu, Paulo diz, tem perseverança e experiência. A vida é isso. A vida é isso. É experimentarmos as tribulações que nos humilham, mas que também burilam o nosso caráter, aparam as arestas, que fazem com que nós nos tornemos pessoas mais perseverantes e tenhamos mais experiências com Deus, sejamos mais dóceis, menos duras, menos cheias de juízo, menos tomadas de razão. É a tribulação que vai produzindo em nós perseverança e uma experiência, porque no final das contas a gente vai passando pelas tribulações da vida, mas de repente nós erguemos os nossos olhos e entendemos que existe uma esperança celestial que vai compensar todas as dores daqui. E Paulo talvez seja uma versão neotestamentária de um Jó. Como Deus havia feito no caso de Jó, agora também permite que Satanás afligisse Paulo. E apesar de nós não entendermos plenamente, nem eu nem você vamos entender isso plenamente, a origem do mal no universo, talvez você já tenha parado para pensar, qual é a origem do mal no universo? Aí você chega à conclusão, é o homem. O outro chega à conclusão, é o pecado. O outro chega à conclusão, é Satanás. O outro chega à conclusão, é contingências da vida. Mas nenhum de nós conseguimos chegar a um lugar central. Porque o mal, para nós, é uma incógnita. Nós não entendemos nem os propósitos de Deus ao permitir que o mal viesse a existir, porque o apóstolo Tiago vai dizer que de Deus vem todo o bem. Ele é a fonte do bem. Irmãos, não se enganem. Todo dom perfeito, toda a boa dádiva vem do céu, vem do alto, do Pai das luzes. Ou seja, Deus é essencialmente bom. Mas de repente o mal se esmiscui, se envolve na existência humana e passa a existir. Mas uma coisa nós temos convicção e sabemos a respeito disso na nossa existência: Deus controla o mal. E Ele pode usar, inclusive, esse mal para glorificar a si mesmo. E às vezes nos é extremamente difícil entender como que Deus... Porque o texto diz, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. E aí a gente diz, mas como assim? Ele não é um servo de Deus? Ele não é um homem de Deus? Ele não é cheio do Espírito? Ele não teve experiências inefáveis do céu, de ouvir coisas extraordinárias? Nós não estamos falando que Paulo era um homem possesso, mas nós estamos falando que havia uma aflição constante e repetitiva, que servia como que um modo de esbofetear Paulo e chamá-lo à realidade. Mas uma coisa nós sabemos: Satanás não pode afligir um cristão, ou o mal não pode afligir um cristão sem que Deus permita. Qualquer coisa que Satanás tenha feito a Jó, a Paulo, estava dentro de uma permissão divina, porque Deus está acima de tudo e de todos. E não existe rivais para Deus. Não existe adversários para Deus. O que existe é um inimigo, alguém que não tem amizade com Deus, mas adversários e rivais não. Não existe essa possibilidade de dualismo, onde o mal e o bem se conflitam e se equilibram. Não, existe um Deus soberano que é essencialmente bom e que governa céus e terra. Nós não temos condições de determinar exatamente o que era o espinho na carne de Paulo,
termo pode significar tantas coisas, mas nós sabemos que era um mal, talvez uma aflição física, que de algum tipo causava dor e agonia ao apóstolo. E dessa forma Satanás recebe permissão para esbofeteá-lo, constante e repetitivamente. Agora preste atenção nisso. Há quem pregue hoje em dia afirmando que quem tem fé em Deus nunca ficará doente. Há quem acredite, inclusive, que alguém, se está doente ou aflito, envergonha o nome de Deus. Entretanto, quando nós lemos sobre a vida de Paulo, nós entendemos que Deus não promete tornar os cristãos imunes às enfermidades e sofrimentos. E talvez esse seja o maior desserviço que exista hoje nos púlpitos. Criar pessoas alienadas. E que se alienam. Que por pregarem isso, muitas vezes, quando passam pela enfermidade, pela aflição, pela escassez, se escondem e mentem que estão vivenciando isso. Por quê? Porque não entendem os propósitos soberanos de Deus em meio a tudo isso. Que contraste entre as duas experiências de Paulo. Do Deus que exalta e do Deus que humilha. Paulo passa do paraíso à dor, da glória ao sofrimento. Ele prova das bênçãos de Deus no céu, mas também dos golpes de Satanás na terra. Ele aprendeu que as duas coisas podiam de alguma maneira coexistir, por mais difíceis que para nós seja isso. Paulo aprendeu a descer numa cesta como fugitivo, mas ele também aprendeu a ser arrebatado ao terceiro céu. Ele aprendeu e soube ser humilhado, mas também ser honrado. Ele sabia o significado de ter fartura, mas sabia também o que significava ter fome. Ele sabia o que era abundância, mas conhecia também escassez. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece, porque no final das contas não é sobre mim, mas é sobre Ele. E para encerrar, em terceiro e último lugar, esse Deus que eventualmente nos exalta e esse Deus que eventualmente nos humilha, não quer ser conhecido como o Deus que exalta ou o Deus que humilha, porque para Deus isso são apenas processos da existência. Há momentos em que nós somos lançados para os altos dos montes, mas há momentos em que nós somos lançados para os poços mais profundos da existência. Há momentos em que nós somos ascendidos para lugares onde, quando nós olhamos lá do alto para baixo, tudo embaixo parece pequeno e nós parecemos gigantes. Mas há momentos em que nós somos lançados para os lugares mais abissais da terra, onde tudo lá embaixo parece que, olhando para cima, somos como gafanhotos, formigas, insetos desprezíveis e rejeitáveis. No final das contas, não é sobre o ser humilhado ou o ser exaltado, ou o ser exaltado e o ser humilhado. No final das contas, o que Deus quer nos ensinar com essa passagem é que Ele é definitivamente, isso sim, Ele é definitivamente um Deus que sustenta. E os versos 9 e 10 deixam isso muito claro para nós. Deus quer ser conhecido como Deus que sustenta. Quando Paulo pede a Deus que tire o espinho da sua carne, a resposta do Senhor é contundente. Paulo, minha graça é o bastante, é suficiente para você. E o tempo verbal da expressão, ele me disse, denota que a palavra de Deus era definitiva, de uma vez por todas. Assunto encerrado, Paulo. E o assunto está encerrado nos seguintes termos e com a seguinte assertiva: a minha graça te basta. Em meio a toda aquela situação de sofrimento, a graça de Deus era suficiente para o apóstolo. Se a sua graça é suficiente para nos salvar e nos tirar das cadeias, dos grilhões e dos cárceres do pecado, ela também é suficiente para nos guardar e nos fortalecer no meio do sofrimento, até nos apresentar a Deus um dia e dizer: está aqui, ó. Você só chegou aqui pela graça. A minha graça te basta. Muitas vezes Deus nos permite enfraquecer para que nós possamos receber sua força.
Deus não remove a aflição, mas nos dá a sua graça, de modo que a aflição trabalhe em nosso favor e mude o nosso coração e não contra nós. Assim, Paulo descobre que o espinho na carne não era um mal, era na verdade um bem, porque Deus era capaz de transformar toda a maldição em bênção, e era uma dádiva divina, escondida nos bastidores da história, porque as providências de Deus não se dão a revelar assim tão rapidamente. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez eu esteja dizendo isso também como uma defesa, não sei. Mas não se preocupe com alguém. É isso que Paulo diz em determinado momento. Não se preocupem comigo mais do que de fato deva existir preocupação sobre mim. Porque Deus sabe equilibrar a nossa vida. Deus não é o outro. Ninguém mais sabe equilibrar a nossa vida. Mas Deus sabe equilibrar a nossa vida. As bênçãos e os fardos, o sofrimento e a glória. Deus sabe. E na verdade, a maior enfermidade que temos é o pecado. E o pior pecado é o orgulho. Nisso há razão. Por isso Deus precisa dosar algumas coisas em nós, para que aprendamos a nos submeter e a desfrutar da sua graça. E eu encerro. É uma grande ironia Deus ter usado Satanás, o mais orgulhoso de todos os seres, para conservar a humildade de Paulo e torná-lo o mais profícuo de todos os missionários. Que Deus nos ajude a entender que, na verdade, não é sobre exaltação ou humilhação, é sobre um Deus que sustenta a nossa vida pela sua graça. Amém. Essa canção é assim, ó. Depois que eu falei, minha garganta está... É bastante para mim a sua graça, receber de Jesus o perdão. É maravilhoso saber que lá no céu com Jesus vou viver. É bastante para mim a sua graça, a sua graça é melhor que a vida, a sua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e a ti bendizer, e em teu nome minhas mãos levantarei. Senhor, eu te agradeço porque a tua graça é bastante, é suficiente. A tua graça nos fala sobre o Deus que sustenta. A tua graça nos fala sobre o Deus que é o firme fundamento da nossa história, da nossa existência. Que no caminho, na trajetória, é o Deus que nos dá visões e revelações e nos conta segredos ocultos do seu coração. Mas é o Deus também que, para nos proteger de nós mesmos, nos permite ter experiências com mensageiros de Satanás. É o Deus que nos leva ao céu, mas nos deixa ter experiências com os golpes de Satanás aqui na terra, para no final das contas nos ensinar apenas uma lição: a minha graça te basta. Não se glorie em si mesmo, não se fundamente na sua força, mas creia que a minha graça te basta. Que seja assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.